professor, professora, professores coordenadores e demais participantes da nossa TPC da área de linguagens e suas tecnologias. Eu sou a professora Nilza, PCNP de Educação Física, e essa é a nossa equipe de linguagens e suas tecnologias. E o tema da nossa TPC de hoje é avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. E o que nós vamos fazer hoje? Apresentar os comentários das avaliações dos professores do dia 29 de setembro. Realizar a indicação literária Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, sob o olhar da nossa analista sociocultural Aline de João Jovem. Apresentar as características da avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Fundamentar a importância da avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem. Vivenciar uma atividade a partir de 2 modelos de avaliação, falar sobre instrumentos avaliativos presentes no cotidiano escolar e, por fim, o fechamento da nossa reunião. Em relação aos comentários das avaliações da TPC do dia 29 de setembro, dos nossos professores, nós temos: a AAP é de extrema importância para a formação do aluno e o feedback do professor é essencial para o aluno entender o quanto suas respostas interferem na sua posição como estudante. Por mais que ainda constem erros inexplicáveis no próprio aplicativo, ele possui um excelente fundamento para avaliação. De fato, professor, nós estamos com bastante inconsistências na plataforma do CAED, na plataforma que abriga tanto a AP quanto as sequências digitais, mas tudo isso está sendo reportado pela nossa equipe de tecnologia para a SEDUC, e eles estão tentando corrigir, mas vamos pensar também na imensidão da nossa rede. Não como que eu posso dizer, não é desculpa, porém existe essa situação. E, de fato, ela é uma ferramenta importante, mas ela precisa ser funcional. E isso está sendo... a equipe de TI, de tecnologia, está trabalhando para minimizar essas inconsistências. A avaliação é uma preocupação constante em minha jornada. Concordo que deve ser qualitativa e não quantitativa. Sempre me preocupei em valorizar os avanços de meus estudantes. Sempre fiz a correção bem detalhada. Feedback, devolutiva dialogada ou reflexiva deve ser utilizada sempre e por todos os professores, como também é sempre um tema importante para refletir. Eu me identifiquei com a parte de que, às vezes, somos ansiosos em receber respostas e não esperamos o tempo necessário para que o estudante responda. O tema apresentado foi muito válido, pois é indispensável realizar uma devolutiva para os alunos após a realização das APs. Provas em geral, porque é uma das maneiras do professor observar quais qualidades precisam ser retomadas e também se organizar para isso. Essa revisão de habilidades precisa ser feita para que o aluno consiga prosseguir nos seus estudos. Devolutiva não é encontrar culpado ou justificar perdas, mas perceber novos e melhores caminhos para a aprendizagem, tendo em vista que a avaliação é sempre uma companheira de percurso. Considerando o período de pandemia como adverso à aprendizagem, onde os alunos tiveram muitas dificuldades de assimilação dos conteúdos à distância, a defasagem é evidente. A recuperação e aprofundamento das habilidades essenciais e as retomadas de conteúdo são mais que necessários para o bom andamento da aprendizagem para cada ano sério. E os meios e ferramentas usadas
serão o diferencial para que consigamos contemplar o maior número de habilidades dentro do período. Professores, muito obrigada pela devolutiva, né? Pelo olhar apurado das nossas ATPCs, e é muito importante esse feedback de vocês também em relação à nossa formação, justamente para que a gente também possa aprimorar aquilo que a gente oferece nas nossas formações. Então, muito obrigada, e agora vocês ficarão com a Aline de João, nossa analista sociocultural, e a indicação literária que ela nos trouxe. Muito obrigada. Olá, hoje eu estou aqui para fazer uma indicação literária para vocês. E o livro que eu escolhi faz parte do acervo antirracista que as nossas escolas receberam, que é O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Falando um pouquinho sobre a autora, a Djamila Ribeiro nasceu em 1980, na cidade de Santos. Ela é filósofa, feminista negra, acadêmica, pesquisadora e mestre em filosofia pela Unifesp. Ela também tem outros livros publicados, que são O que é Lugar de Fala, Quem tem Medo do Feminismo Negro e Cartas para Minha Avó. Ela é muito conhecida no país pelo seu ativismo na internet e já soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Falando um pouco sobre esse livro, eu escolhi ele porque ele é um livro curto, com uma linguagem simples, e o objetivo dele é construir caminhos para práticas antirracistas. Então ele traz 10 práticas antirracistas, tá? Que eu vou ler para vocês, que tá aqui no sumário. São elas: informe-se sobre o racismo, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo internalizado em você, apoie políticas educacionais afirmativas, transforme seu ambiente de trabalho, leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça seus desejos e afetos, combata a violência racial e sejamos todos antirracistas. Aqui nesse livro, a Djamila traz referências de vários autores negros. E no final do livro, ela lista informações sobre todos esses. Isso é um ponto interessante também sobre o livro, tá? Eu escolhi ler para vocês aqui hoje o capítulo que chama Reconheça os Privilégios da Branquitude. Então eu vou iniciar a leitura. Quando publiquei O que é Lugar de Fala, muitos me perguntaram se pessoas brancas também podem se engajar na luta antirracista. Como explico naquele livro, todo mundo tem lugar de fala, pois todos falamos a partir de um lugar social. Portanto, é muito importante discutir a branquitude. Pessoas brancas não costumam pensar sobre o que significa pertencer a esse grupo, pois o debate racial é sempre focado na negritude. A ausência ou a baixa incidência de pessoas negras em espaços de poder não costumam causar incômodo ou surpresa em pessoas brancas. Para desnaturalizar isso, todos devem questionar a ausência de pessoas negras em posições de gerência, autores negros em antologias, pensadores negros na bibliografia de cursos universitários, protagonistas negros no audiovisual. E, para além disso, é preciso pensar em ações que mudem essa realidade. Se a população negra é maioria no país, quase 56%, o que torna o Brasil a maior nação negra fora da África, a ausência de pessoas negras em espaços de poder deveria ser algo chocante. Portanto, uma pessoa branca deve pensar em seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham a sua cor. Isso é importante para que privilégios não sejam naturalizados ou considerados apenas esforço próprio.
Perceber-se é algo transformador. É o que permite situar nossos privilégios e nossas responsabilidades diante de injustiças contra grupos sociais vulneráveis. Pessoas brancas, por exemplo, devem questionar por que em um restaurante, muitas vezes, as únicas pessoas negras presentes estão servindo mesas, ou se já foram consideradas suspeitas pela polícia por causa de sua cor. Trata-se de refutar a ideia de um sujeito universal. A branquitude também é um traço identitário, porém marcado por privilégios construídos a partir da opressão de outros grupos. Devemos lembrar que este não é um debate individual, mas estrutural. A posição social do privilégio vem marcada pela violência, mesmo que determinado sujeito não seja deliberadamente violento. Os homens brancos são maioria nos espaços de poder. Esse não é um lugar natural. Foi construído a partir de processos de escravização. Alguém pode perguntar, mas e no caso de homens brancos, pobres ou homossexuais que não necessariamente possuem todos os privilégios sociais de homens brancos heterossexuais ricos? De fato, é sempre importante levar em consideração outras intersecções. Porém, o debate aqui é sobre uma estrutura de poder que confere privilégio racial a determinado grupo, criando mecanismos que perpetuam desigualdades. Nesse sentido, mulheres brancas são discriminadas por serem mulheres, mas privilegiadas estruturalmente por serem brancas. O mesmo ocorre com homens brancos homossexuais, que são discriminados pela orientação sexual, mas, racialmente falando, fazem parte do grupo hegemônico. Isso de forma alguma exclui as opressões que sofrem, mas o localizam socialmente no lugar da branquitude. O conceito de lugar de fala discute justamente o locus social, isto é, de que ponto as pessoas partem para pensar e existir no mundo, de acordo com suas experiências em comum. É isso que permite avaliar quanto determinado grupo, dependendo de seu lugar na sociedade, sofre com obstáculos ou é autorizado e favorecido. Dessa forma, ter consciência da prevalência branca nos espaços de poder permite que as pessoas se responsabilizem e tomem atitudes para combater e transformar o perverso sistema racial que estrutura a sociedade brasileira. O racismo é uma problemática branca, provoca grada quilomba. Até serem homogeneizados pelo processo colonial, os povos negros existiam como etnias, culturas e idiomas diversos, isto até serem tratados como o negro. Tal categoria foi criada em um processo de discriminação que visava ao tratamento dos seres humanos como mercadoria. Portanto, o racismo foi inventado pela branquitude, que, como criadora, deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar. Diferente da culpa, que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo é criar espaços, sobretudo em lugares que pessoas negras não costumam acessar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação literária. E antes de finalizar, eu gostaria de reforçar que nossas escolas receberam um lindo acervo antirracista e temos títulos ótimos como o que eu já citei aqui da Djamila, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Também temos outros autores como a Chimamanda, o Lázaro Ramos
o Silvio de Almeida, entre outros. Então, espero que vocês aproveitem a leitura desses títulos e até mais. Olá, professores, professoras e todos os participantes da nossa reunião de hoje. Tivemos hoje, no início da nossa reunião, a PCNP de Educação Física, Neuza, trazendo os comentários das avaliações anteriores, e tivemos uma indicação literária com a nossa analista sociocultural, Aline de João, que sempre colabora com as nossas ATPCs, geralmente na parte tecnológica. E hoje ela nos trouxe uma temática, um tema extremamente importante, que é a educação antirracista. E ela trouxe esse tema falando de um livro da Djamila Ribeiro, que é um acervo que as escolas receberam e que esperamos que vocês, professores, possam solicitar aos professores coordenadores, aos professores responsáveis pela sala de leitura, quando houver. Solicitem que vocês querem conhecer, se ainda não conheceram, o acervo, e que gostariam de fazer a leitura desses livros, que são excelentes. Espero que vocês possam ter um tempinho para conhecer esses livros e lê-los. Obrigada, Aline. Obrigada, Neuza, também. E nós trouxemos aqui para vocês uma sugestão de curso que é oferecido pela empresa Telefônica, que é uma parceira da secretaria. Ela é parceira em diversos cursos da secretaria. Tá? Esse é um curso que a Telefônica está oferecendo com outros institutos, por exemplo, o Profuturo, tá? Mas se vocês se interessarem, entrem no link que aparece aqui embaixo e façam a inscrição. É um curso gratuito, e falar de educação antirracista é sempre importante, e importante para todas as disciplinas, não é? Bom, vamos lá, então, continuando. E vamos à retomada da TPC do dia 29 de setembro, onde tivemos o tema devolutiva reflexiva da AP, contribuindo para o avanço das aprendizagens dos estudantes. E falamos a respeito da devolutiva reflexiva, da AP, das situações de aprendizagem dos materiais São Paulo Faz Escola, Currículo em Ação e as sequências digitais do Centro de Mídias. E também devolutiva reflexiva das sequências de atividades e avaliações bimestrais elaboradas pelos professores. Também falamos da importância dessa devolutiva reflexiva para o processo de aprendizagem dos alunos. E agora vamos continuar falando a respeito do desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, mas agora vamos falar sobre avaliação. E a avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Então, nós vamos ver a importância da avaliação formativa para o processo de aprendizagem dos estudantes e também para o processo de ensino dos professores. Para começo de conversa, para situar vocês, dentro dessa reunião de hoje, trouxemos aqui um excerto do Celso Vasconcelos, que diz: avaliação. Ainda que utilizasse muitos instrumentos de avaliação, ainda que preparasse instrumentos reflexivos e operatórios, ainda que acabasse a semana de prova, ainda que não usasse mais nota e nem tivesse mais reprovação, se não mudasse a postura, se não acreditasse que um outro mundo onde todos têm um lugar é possível, se não tivesse profundamente convencido de que todo ser humano é capaz de aprender, se não me comprometesse com a efetiva aprendizagem de todos, eu nada seria como educador. É um texto que nos remete a um outro texto, que é uma poesia de Camões,
que o Celso Vasconcelos faz uma brincadeira séria, né? Utilizando essa poesia de Camões. Então, para a gente começar as reflexões a respeito da avaliação formativa, a importância da avaliação formativa, o Celso Vasconcelos ele traz aqui, ele fala sobre os instrumentos de avaliação e ele fala da importância, da necessidade de nós mudarmos a nossa visão da avaliação. Olhar para a avaliação com outros olhos, pensando que a avaliação é um processo e pensando que a avaliação ela auxilia, ela vem auxiliar o processo de aprendizagem dos nossos alunos, tá? E que todo aluno é capaz de aprender. E a avaliação formativa, ela vem nesse sentido, ela vem auxiliar os alunos a avançar no seu processo de aprendizagem. Então, acho que começamos com um bom texto, né, aqui, que nos já faz com que comecemos a refletir a respeito da necessidade de mudança do olhar para a avaliação e que a avaliação ela é formativa. E trazemos para a conversa o currículo paulista, que ele traz a visão de que a avaliação ela é um recurso pedagógico e um recurso que permite que os professores, que os gestores acompanhem a progressão das aprendizagens dos estudantes. Os resultados desses processos avaliativos, eles devem favorecer o avanço das aprendizagens dos alunos. E os resultados dessas avaliações, desses processos avaliativos, também devem fazer com que os professores olhem para a sua prática, olhem para os seus planos de aula e percebam, eles estão utilizando a avaliação como e para quê? Então é importante que, olhando para os resultados, que o professor ele reveja o seu plano, que ele refaça, repense a sua prática pedagógica. E vocês saberiam dizer quais as características das avaliações diagnósticas e das avaliações formativas e também das avaliações somativas? Quais serão as características dessas avaliações? Vamos ver um pouquinho? E então nós vamos utilizar para iniciar essa conversa a respeito das características das avaliações, nós vamos utilizar os materiais da EFAP, especialmente do curso Currículo em Ação. E aí ele diz aqui, né, a EFAP traz aqui sobre avaliação diagnóstica. Então, perguntas da modalidade. O que os estudantes já sabem? Então, na avaliação diagnóstica, nós nos perguntamos o que os estudantes já sabem. E o que e quando? O que? Sondagens das aprendizagens dos estudantes. Quando? Realizadas no início de um período letivo. Segundo modelos da SEDUC, ou então modelos elaborados pelos professores antes do início de uma atividade. Para levantar dados, né, a avaliação diagnóstica da secretaria que nós temos, ela levanta dados sobre o que os estudantes já sabem. E quando o professor vai iniciar um objeto de aprendizagem, ele pode também fazer uma atividade avaliativa, né, uma avaliação diagnóstica, para saber o que os alunos já sabem a respeito daquele objeto de aprendizagem. Isso é importante para o ponto de partida do professor. E
Para que nós temos a avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica é para orientar a ação docente, mas em que sentido? Apresentando quais habilidades precisam ser priorizadas, quais conteúdos, ênfase em que recursos, que estratégias que devem ser privilegiados, e também para que o professor compreenda a heterogeneidade das turmas. Então, faça um diagnóstico para ver o que cada um dos alunos já sabe. Isso é a heterogeneidade das turmas, né? Cada um sabe algo a respeito. E uns mais, outros menos. Então, o professor precisa dessa avaliação diagnóstica também. E a avaliação formativa? A avaliação formativa, nós fazemos a pergunta, né, o que os estudantes estão aprendendo? Por que não estão aprendendo? E o que fazer para que todos aprendam? Então, são essas perguntas que movem a avaliação formativa. Tá? Estão aprendendo ou não? E o que fazer para que eles aprendam? Então, a avaliação formativa é um norte para o professor, para que os alunos avancem e para que o professor mude ou repense, refaça a sua prática para que todos possam aprender. O quê? Acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. Quando? Ao longo de todo o processo de escolarização. É a característica da avaliação formativa. Ela faz um acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, e esse acompanhamento tem que acontecer ao longo de todo o processo de escolarização. Tá? E para quê? Para orientar a ação docente também, e para apresentar quais habilidades precisam ser priorizadas, quais conteúdos, ênfase em que estratégias devem ser priorizadas, como lidar com a heterogeneidade das turmas e também como assegurar que todos os estudantes aprendam. A avaliação formativa, ela dá indícios, ela dá um norte para que o professor organize a sua prática e os objetos de conhecimento e as habilidades, tudo de forma que os alunos avancem nas suas aprendizagens. E a avaliação somativa? Temos aqui, né, a imagem do cálculo de avaliações. Então, vamos ver aí o que os materiais falam a respeito da avaliação somativa. Nós começamos com a pergunta, nessa modalidade, o que os estudantes não sabem? Então, a somativa, ela vai nesse caminho. O que o estudante não sabe? O que? Tem status de mensuração. Quando, né, ela fecha um ciclo, ela define uma certa situação sendo positiva ou negativa. Ela representa sínteses avaliativas ao final dos bimestres, dos semestres ou do ano letivo. E ela pode indicar aprovação ou retenção. Para que ela serve? Para verificar resultados da classe e das diferentes turmas, para subsidiar o conselho de classe, para indicar demandas formativas para os gestores, para subsidiar a seleção de projetos e metas para a melhoria dos resultados de desempenho de indicadores. Então, nós percebemos aqui que essas 3 avaliações, não existe uma que seja errada, mas precisa-se saber qual o objetivo. Né, o que se quer, para que ela serve? Aí a gente vai lá ver para que a somativa serve, para que a diagnóstica serve e para que a formativa serve. E aí, dependendo do meu objetivo, eu vou aplicar uma dessas avaliações para os meus alunos. Tudo bem? E nós pensamos que já avançamos, né, um tanto nessa discussão sobre as avaliações, sobre as características, mas assim é muito comum nós percebermos que
as escolas ainda trabalham pouco com as avaliações formativas, né? E assim, os processos avaliativos, eles motivam os alunos para o bem ou para o mal, né? Resultados negativos nesses processos de aprendizagens, muitas vezes são aqueles que promovem o abandono, a evasão escolar. Então, dependendo desses resultados, pode acontecer o abandono e a evasão escolar com muito mais facilidade. Então, precisamos ter uma atenção e, assim, uma responsabilidade deve estar sempre presente nas decisões que tomamos a respeito dos processos de avaliação dos nossos alunos. Então, como eu disse, estou retomando, pensem no objetivo. Qual é o objetivo da avaliação para vocês? É formativa? Então, vamos pensar em elaborar uma avaliação formativa, tá? Hoje, nós vamos nos ater à avaliação formativa, que é a que acontece ao longo do processo de aprendizagem do estudante. Então, é essa que nós vamos focar hoje. Aqui nós temos uma imagem para reflexão. O que essa imagem nos diz? Aí temos aqui, né, os alunos enfileirados nas carteiras, né, e a professora dizendo: guardem tudo e tirem uma folha. Então, gostaríamos que vocês discutissem no momento mais oportuno, ou no final dessa ATPC, ou no momento de desdobramento das ATPCs, que vocês discutissem com seus pares, né, com as disciplinas, o que essa imagem comunica a você. Então, e aí nós pensamos, essa é uma característica da avaliação formativa? Então, é importante que pensemos nessa imagem e, assim, a avaliação aqui é para quê? Guardem tudo e tirem uma folha. Para que essa avaliação vai servir? Então, discutam um pouquinho aí com os pares de vocês no momento oportuno, ok? E, aprofundando, né, e continuando a nossa conversa sobre avaliação formativa, vamos falar sobre a avaliação formativa a partir do ponto de vista da autora Kátia Smolli. E quem é Kátia Cristina Stocco Smolli? Ela é diretora do Matema, ex-secretária da Educação Básica do MEC, ex-membro do Conselho Nacional de Educação. Kátia tem mais de 20 anos de atuação na área de educação. Ela é membro do Movimento pela Base, BNCC, membro do Conselho da Nova Escola, doutora e mestre em Educação, com a área de concentração em ensino de ciências e matemática pela FEUSP. Fez licenciatura e bacharelado em matemática pela FEFCL de Moema e cursos de aperfeiçoamento e especialização em matemática do IME-USP. Ela tem vários livros publicados e, assim, os livros são muito interessantes, muito. Ela trabalha com a questão de leitura e matemática. Quem puder, quem já conhece, né, sabe da importância da Kátia para a educação. Quem não... Então, vamos lá ver o que a Kátia fala a respeito de avaliação formativa. Ela diz que a avaliação formativa, ela é um tripé. Então, nós temos 3 bases aí para avaliação formativa. Vamos ver aí quais são. Ela nos diz sobre avaliação formativa. Nós temos aqui uma rosa dos ventos, né? E que nos dá a direção. A avaliação formativa é o que nos dá a direção. Tá? Então, nós temos aí, fazemos a avaliação com os nossos alunos, coletamos os dados,
fazemos a análise desses dados e, a partir da análise dos dados, planejamos e tomamos decisões. Isso é a avaliação formativa. Ela se baseia nesse tripé: coleta de dados, análise de dados, planejamento e tomada de decisões. Esse deve ser o norte para uma avaliação formativa eficaz. E abaixo nós temos os princípios da avaliação formativa e, segundo a Kátia Smolli, precisamos olhar para os dados, analisar esses dados, discutir esses dados com os nossos pares, com os nossos gestores e planejar ações para corrigir os rumos. Então, que ações, o que eu tenho que rever, o que eu tenho que refazer, que complementar para corrigir, né, os rumos da aprendizagem dos meus alunos, para fazer com que eles avancem na sua aprendizagem. Então, a avaliação formativa, ela serve para isso, para olharmos os resultados e pensarmos ações que façam com que os alunos avancem na sua aprendizagem. E aí temos uma frase aqui interessante, né, da Kátia, que ela diz: avaliar não deveria ser um problema na escola, pois é de nossa natureza olhar para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia e dizer: eu preciso mudar algo. Então, e assim, eu acredito que temos coisas para mudar, não é? E precisamos estar abertos a essas mudanças para que o nosso dia a dia na sala de aula seja melhor, mais prazeroso para nós como professores, prazeroso para os alunos, e que faça com que eles avancem na sua aprendizagem. Então, nós conseguimos melhorar o que avaliamos como pouco eficiente a partir da identificação do problema. E os resultados das avaliações nos permitem identificar quais são ou qual é o problema. E propiciar a mudança da ação para uma transformação, mudança do problema detectado. O sentido formativo é avaliar para transformar, para tomar decisões. Então, olha que frase maravilhosa essa. O sentido formativo é avaliar para transformar, para tomar decisões. Então, isso é o que a Kátia nos traz. Usar a avaliação como processo de inclusão e não de exclusão. Muitas vezes a avaliação exclui e não inclui. Usar a avaliação para colher dados, analisar dados e tomar decisões. Aqui nós temos uma bússola, tá? E a avaliação formativa, ela é uma bússola, né? Ela nos dá o norte, ela nos dá o caminho, o que precisamos fazer, o que precisamos mudar para que os alunos avancem no processo de aprendizagem. E agora, gostaríamos que vocês vissem, né, e ouvissem um trecho do vídeo, né, de uma live que a Kátia Smolli fez falando sobre avaliação formativa. Tá? Espero que vocês gostem, que assim é uma fala muito interessante da Kátia, que vem ao encontro das nossas escolas, das nossas salas de aula, dos nossos alunos. O outro ponto que eu queria trazer, Paulo, e todo mundo que está nos assistindo, é o tanto que nós precisaríamos pensar na avaliação como sendo um processo de inclusão. Eu incluo as pessoas na aprendizagem, no círculo da aprendizagem, fazendo boas avaliações, usando a avaliação para colher dados,
para poder analisar esses dados e para poder tomar decisões a respeito da análise dos dados. Então, esse tripé que faz com que a avaliação possa ter esse caráter de coleta os dados, analisa os dados e faz uma intervenção, e isto às vezes não é uma coisa cíclica, no sentido de serem momentos separados, porque isso pode acontecer em alguns momentos em que, de fato, usamos os instrumentos específicos para coletar informação, ou porque, enquanto nós estamos dando aula, nós fazemos observação acerca da nossa classe, dos nossos alunos, da nossa própria ação, do planejamento que fizemos, do material didático que usamos, enfim, e vamos tomando decisões, porque observamos, analisamos e intervimos. Então, esses princípios são princípios que norteiam bastante a avaliação formativa. Uma outra coisa que, há um tempo atrás, algumas pessoas, numa situação, me perguntaram, Kátia, se você pudesse fazer algumas mudanças no ensino, na educação do país, o que é que você escolheria? E eu disse, eu escolheria incluir dois artigos, né, na LDB. O primeiro diria, nenhum aluno pode ser aprovado, nenhum estudante brasileiro pode ser aprovado sem saber aquilo que é esperado para ele saber na etapa da escola na qual ele está. Imediatamente, o outro artigo seria, nenhum estudante pode ser reprovado. Então, o que quer dizer isso, né? Se eu não posso sair da série do ano, da etapa da escola na qual eu estou, sem saber, mas também não posso ser reprovado, qual é o papel da avaliação? O papel da avaliação é ser bússola. O papel da avaliação é justamente identificar quais são as questões, qual é o ponto em que o estudante está, que relação tem com o tipo de ação que a escola faz, e como é que eu tomo as decisões para apoiar esse estudante no caminhar dele para a aprendizagem que é esperada e também para que ele evolua. O Brasil, ao contrário do que se pensa, é um país muito excludente. Nós temos, depois de um processo muito seletivo, aqueles que os melhores adaptados ficam. Quando chega no primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino médio, quase 25% dos nossos estudantes são ou evadidos ou reprovados. E a evasão, ela também tem a ver com isso, né? O fato de que eu vou passando pela escola e essa escola ou me deixa para trás porque eu não aprendo aquilo que eu precisava, ou ela vai usando a avaliação para tornar a escola muito seletiva. Então, eu fico impressionada com alguns dados que mostram que já no primeiro ano da educação básica, nós temos 2% de alunos desse país que são reprovados. E aí não é evasão, é reprovação. Depois, quando você chega no terceiro ano, observem que a LDB, ela diz que nós não deveríamos reprovar os alunos até o final do terceiro ano. Mesmo assim, nós já temos 2% no primeiro ano. Observem que, ao final do ciclo, né, do terceiro ano, mais de 10% dos alunos, dos estudantes brasileiros, são reprovados. Isso significa o quê? Que é quase como se eles fossem passando, e eu digo, agora que pode reprovar, eu vou fazer um processo seletivo. Então, avaliação, planejamento, educação de qualidade, equidade na educação, são temas muito relacionados, sobre os quais nós vamos conversar um pouco aqui. Mas eu queria muito deixar para vocês, antes, Paulo, de abrir para você me fazer essas perguntas, essa imagem. A avaliação formativa, ela é includente, ela traz o aluno para dentro desse processo de ensino-aprendizagem, ela é bússola para o professor analisar e tomar as decisões que ele precisa tomar, e o sistema educativo, de modo geral, para poder
incluir esses alunos e tomar as melhores decisões para que eles aprendam. Ela, de fato, precisa apoiar o processo de ensinar e de aprender, porque ao longo do tempo é importante que os alunos também entendam como é que eles podem interferir, acompanhar e autogerir o seu processo de aprendizagem. Se eu quero um desenvolvimento integral, no qual o aluno tenha autogestão, protagonismo, enfim, uma série de atitudes, né, de competências que ele precisa ter para ir evoluindo no seu próprio processo de aprendizagem, e a avaliação, ela precisa ser um processo acompanhado, um processo de gestão do ensino e da aprendizagem. Então, eu não avalio só o aluno. No processo da avaliação formativa, eu avalio tudo. Como é que foi a minha aula, que planejamento foi esse, a relação entre as aprendizagens feitas ou não feitas e todo o processo que fez com que essa aprendizagem chegasse ou não. Bem, muito esclarecedora a fala da Kátia, né? Vamos ver aqui um apanhado do que ela falou aí nesse trecho. Nós vamos refletir sobre o processo de ensino e de aprendizagens dos nossos estudantes, né? E como você, professor, professora, utiliza os resultados das avaliações e atividades que suas turmas realizam, né? Já pensaram, refletiram sobre isso durante a fala da Kátia? Como vocês utilizam esses resultados nas salas de vocês? Utilizamos apenas para quantificar ou também para qualificar a aprendizagem? E qualificar também, repensar o nosso processo de ensino. Será que nós fazemos isso? Também fica aí para vocês discutirem, conversarem sobre isso após a TPC ou no final dessa TPC ainda. Ok? E aí, como a Kátia nos traz, a avaliação formativa, ela precisa ser includente, trazer o aluno para dentro do processo de ensino de aprendizagem, precisa ser uma bússola para o professor analisar e tomar decisões, e ela precisa ser um processo de gestão da aprendizagem. A avaliação formativa é um processo, e é com ela que nós vamos incluir os alunos. Ela vai proporcionar a olharmos para cada um dos alunos, olharmos com equidade, né? Olha, essa imagem, eu acho que ela é muito significativa, por isso nós trouxemos aqui para vocês, para ilustrar a fala da Kátia. Tá? Se nós dermos as mesmas oportunidades para todos os alunos, vai ter aluno que não vai avançar na sua aprendizagem com a mesma oportunidade que você está dando para todos. Nós temos que conhecer os nossos alunos, ouvir os nossos alunos, né, nas devolutivas, como nós falamos na TPC passada, e saber, conhecer as necessidades deles. Quantas caixas cada um precisa? Tem um aluno que não precisa de nenhuma, tem aluno que precisa de uma, tem aluno que precisa de duas. Então, precisamos conhecer as necessidades dos nossos alunos. É assim que a gente vai oportunizar o avanço da aprendizagem deles. E para a avaliação formativa, é muito importante, é imprescindível um bom planejamento de aulas. Quando você olha para os resultados, quando esses resultados das avaliações é o norte, é uma bússola para você, professor, professora, você faz o seu planejamento de aulas em cima desse olhar, do olhar para a sua turma especificamente, para aquela turma específica, o olhar para aquele grupo específico de alunos e até um olhar individual para determinados alunos que precisem mais. Então, é a partir daí que nós
planejamos as nossas aulas e pensamos no caminho mais adequado no processo de ensino e de aprendizagem. Assim, nós oportunizamos a aprendizagem, coletando esses resultados, analisando esses resultados e planejando ações que propiciem o desenvolvimento das habilidades que não foram aprendidas. Avaliamos novamente e novamente corrigimos rumos. Então, a avaliação formativa, como já dissemos, é um processo. Você avalia, você verifica os dados, você analisa os dados, você planeja ações de acordo com os dados, e aí você avalia novamente, verifica os dados novamente, planeja ações novamente. Então, é um círculo, é um processo, a avaliação formativa. E a Kátia Smolli, ela sugere que o planejamento comece pelo fim. O que seria começar pelo fim? É essencial, olha aqui o que diz aqui, é essencial para que meus alunos aprendam, o que é essencial para que os alunos aprendam no final da minha aula. Eu tenho que começar por aí, né? O que é essencial? E aí, a partir do que eu vejo, a partir dos resultados das avaliações, eu vejo o que é essencial. E aí, o que eu quero que os alunos aprendam, o essencial para que os alunos aprendam no final da minha aula. É por aí que eu começo. Então, o que é que eles têm que aprender? A partir disso, eu vou planejar a minha aula, tá? E aí, eu tenho clareza do que os estudantes precisam aprender. Eu pensei como eu vou oportunizar as aprendizagens dos meus alunos. Eu pensei em quais instrumentos eu vou utilizar para identificar as aprendizagens dos alunos num período específico, de uma semana, de um mês. Pensei nesses instrumentos. E não é pensar, eu não tenho que pensar numa atividade, eu tenho que pensar na melhor atividade, naquela que vai fazer com que os alunos aprendam, com que os alunos avancem na sua aprendizagem. Então, comecemos sempre pensando o que é essencial para os meus alunos aprenderem com essa aula aqui, essa aula aqui que eu vou passar, que eu vou trazer para eles. Então, e aí, de acordo com isso, de acordo com os resultados que eu analisei, eu vou selecionar os instrumentos, eu vou pensar na minha prática, e aí eu vou proporcionar o avanço das aprendizagens dos meus alunos. E esse tripé, né, da aprendizagem, da avaliação formativa, ele precisa estar sempre no nosso radar, precisamos sempre pensar nele. Tá? Faça uma avaliação, ou avaliação, né, provas, ou atividades. Eu tenho que coletar os dados, analisar os dados, aí tomar a decisão e partir para a análise desses dados e o meu planejamento. Então, temos aqui uma frase que a supervisora Elisa, ela sempre fala para a gente nas formações, que é fazer avaliação não gera aprendizagem. O que gera aprendizagem é o que é feito com o resultado dessas avaliações. Então, vai ao encontro do que nós estamos conversando aqui com a Kátia Smolli, ok? Importante a gente lembrar disso, a avaliação em si não garante aprendizagem. E, diante de uma avaliação formativa, é fundamental que o professor ele faça uma análise do processo de aprendizagem dos estudantes. Então, eu preciso me perguntar, o que eu quero que meus alunos aprendam? Lembra? Lá, vamos começar pelo final. O que eu quero que eles aprendam nessa aula. E, assim, temos aqui algumas sugestões de instrumentos que vocês, professores, aí podem utilizar nas aulas de vocês. Que os alunos gostam e que promove a aprendizagem. Por exemplo, pesquisas, quiz, resumos de pontos importantes de um texto, tá? Resumos de pontos importantes.
Então, assim, muitas vezes a gente pede de um texto todo e não dá a devolutiva adequada também para o estudante. Então, vamos lá. Debate, podcast, análise reflexiva de um tema, relatório, autoavaliação, são itens, são instrumentos que podem ser utilizados em sala de aula e vai favorecer a formação, a aprendizagem dos alunos. E aí temos aqui, né, uma dica. O planejamento, ele precisa estar sempre rascunhado para, sempre que necessário, corrigir os rumos. Então, eu tenho que ter o meu planejamento lá, sempre ali do meu lado, rascunhado, porque às vezes a gente entrega o plano de ensino, ou então entregamos o plano de aula para o professor coordenador, e pronto, engessou, eu não posso mudar mais nada. Eu tenho que mudar. O plano, ele precisa ser vivo e maleável, de acordo com o que eu vou observando dos meus alunos, os resultados das atividades, das avaliações, eu preciso ir adequando, complementando, corrigindo os rumos do meu plano de aula também, tá? Então, o planejamento, ele é de extrema importância dentro do processo da avaliação formativa. E ao final de cada aula, é muito importante também que nós, assim, começamos a nos acostumar e acostumar os alunos também a perguntar, que o professor sempre pergunte para os seus estudantes: o que vocês aprenderam hoje? E, se possível, individualmente, o que você aprendeu hoje? E que não precisa ser todos os alunos no mesmo dia, na mesma aula, mas a cada aula eu posso perguntar isso para alunos diferentes, por exemplo. Tá? Então, uma dica, porque isso vai ativar o processo metacognitivo dos alunos, vai fazer com que os alunos pensem no que eles aprenderam e como eles aprenderam. Então, é importante que os professores façam essas perguntas para os seus alunos, para estimular esse processo metacognitivo de aprendizagem. Tá? Então, ao final de cada aula, sempre perguntar aos estudantes: o que você aprendeu hoje? Tá? E aí fica a dica de cada aula, 2, 3 alunos aí podem responder, ok? E aí cada professor, conhecendo a sua realidade, pode fazer aí a adequação, né, desse processo metacognitivo no final da aula. E retomando, então, a avaliação formativa, nós fazendo uma retomada geral aí, a avaliação formativa, ela permite olharmos cada estudante, porque a gente vai ter o resultado de cada um deles nas mãos, tá? E no aspecto cognitivo e também no aspecto socioemocional, e não com o olhar meramente avaliativo, punitivo, tá? Pensamos, quando a gente olha para os resultados, para avaliação pensa numa avaliação formativa, nós abrangemos aspectos cognitivos e socioemocionais dos nossos alunos, tá? O que é muito importante. E aí a gente vai falar aqui de alguns autores falando sobre avaliação formativa. Então, Perrenojo, Sarah Hoffman, Lucchesi, todos eles dizem que na avaliação formativa, o erro ele faz parte do processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. Porque nós temos que olhar para o erro. Quando a gente olha para o erro, nós percebemos uma ferramenta poderosa, é um indicador do o que um indicador do o que é que o aluno, onde o aluno parou, até onde ele sabe. Então, ele errou por quê?
Tá? Então, o erro é muito importante no processo de avaliação. E aí eu volto lá para a TPC anterior, falando sobre a devolutiva reflexiva. Quando eu faço uma devolutiva reflexiva, eu faço uma aula dialogada. E numa aula dialogada, eu vou perguntar para o aluno o que aconteceu para ele ter errado. E esse erro vai levar a uma reflexão, onde o professor vai fazendo boas perguntas e o aluno vai pensando para poder respondê-las. E aí o erro se torna uma etapa importante do processo de aprendizagem dos alunos. Tá? Então, é muito importante o professor trabalhar com o erro, olhar para esse erro, fazer uma reflexão em cima desse erro, e aí sim ele vai ter a possibilidade da correção de rumos. E é possível também afirmar que a aula expositiva não combina com a avaliação formativa. Então, acabei de falar aqui para vocês da aula dialogada. E quanto mais nós possibilitamos a aula dialogada, nós praticamos, né, a aula dialogada nas nossas salas, menos indisciplina nós temos, mais interesse dos alunos nós temos, porque eles começam a se envolver. A princípio, com certeza vai ser um envolvimento muito tímido, só aquele que sempre fala que vai querer falar, mas aí você vai olhando para os demais alunos, chama um, chama outro, e nós temos que trazer os alunos para o processo de aprendizagem. Então, olhar para o nosso processo de ensino para que os alunos consigam entrar no processo de aprendizagem. Então, a aula dialogada é uma prática necessária para o envolvimento dos nossos alunos na aprendizagem, para corresponsabilidade no processo de aprendizagem. E devemos ter em mente que o poder da escola, ele não é pela avaliação, mas sim pela aprendizagem. Tá? Então, o importante, o objetivo final da escola deve ser sempre a aprendizagem. E a Kátia Smolli, ela nos alerta para outro aspecto também significativo, que a escola, ela não pode ser heteronômica sempre, né? Dizer o que o aluno tem que fazer. Assim, se ela sempre disser o que o aluno tem que fazer, o aluno ele não vai desenvolver o senso de protagonismo, de autonomia dele, né? E é o que a escola deseja, que os alunos sejam autônomos, sejam protagonistas, protagonistas da sua aprendizagem. Então, nós temos que propiciar momentos, discussões, aulas dialogadas, para que os alunos se tornem os protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. Ok? E para complementar essa nossa conversa, nós vamos a mais um trechinho da live com a Kátia Smolli. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Ainda que a sua escola exija nota, dá para conviver com isso. Não é a melhor coisa? Tá bom, mas eu preciso ter uma comunicação. A comunicação é a nota? Vamos conviver com isso? Porque nós vamos pensar se a gente vai mudar isso em processo. Mas tem dois jeitos de ver a nota. A nota como Pavlov, que eu mostro a prova, você saliva e você só faz por causa daquilo, ou a nota no sentido de anota, de observa, de cuida, de comunica de um outro jeito. Então, vou dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, se nós vamos fazer o conselho de classe, por que eu não posso conversar com os alunos, todos, e digo para eles, se eu sou o tutor da classe, ou mesmo se eu não sou a professora de física, de artes,
de educação física, seja do que for, eu digo, pessoal, vocês sabem que vai ter conselho. O que é que vocês esperam que nós conversemos no conselho a respeito desta classe? Né? Que coisas eu levo para o conselho? Eu posso dizer para eles alguns aspectos que eu acho muito importantes que eles saibam. E a gente pode até negociar antes, negociar no bom sentido, né? De negar o ócio, de dizer, olha, a gente pode resolver isso junto, e aí eu não levo para o conselho e a gente faz um plano de acompanhamento, e vocês me ajudam? Vamos lá. Eu fui para o conselho e todo mundo falou do Paulo. Eu não preciso chamar o pai do Paulo. Eu chamo o Paulo e digo assim, Paulo, olha, no conselho, nós vimos, eu não preciso dizer tudo, mas eu digo para ele, olha, Paulo, no conselho nós vimos 2 pontos que seriam muito bons você melhorar. Vamos conversar sobre isso? Agora, o que acontece? A gente nunca faz isso. Nós conversamos do Paulo, reclamamos do Paulo para a família, damos a nota do Paulo, passou um bimestre, e nós vamos falar do Paulo de novo. Às vezes a gente de novo, e, gente, o Paulo de novo, não acredito. Então, olha só, a nota não é um problema, a prova não é um problema, é a concepção que eu tenho do que seja avaliar que é um problema. Porque que quando eu termino, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma atividade muito interessante, que eu sempre tinha uma hipótese. Eu tenho uma hipótese que não é mais uma hipótese, agora é uma certeza, depois do doutorado, é uma tese, portanto, que você dá a prova, e aí, quando você devolve a prova, você vai para o quadro, corrige a prova, e na minha opinião, isso não serve para nada. Então, o que eu fiz? Eu peguei umas turmas, junto com alguns professores, e a gente fez exatamente o seguinte, o professor deu a prova. Quando ele ia corrigir a prova, ele corrigiu a prova. Ele terminou a correção da prova, ele deu a mesma prova e pediu para os alunos refazerem. Os alunos cometeram os mesmos erros. Porque essa ideia de você fazer uma correção na qual você mostre, olha, vocês precisam prestar mais atenção aqui, vocês erraram por falta de atenção. Será que é por falta de atenção? Será que 2 alunos que erraram a mesma questão, eles têm falta de atenção? Será que 2 alunos que tiraram 5, que tiraram 3, que tiraram 4, eles têm falta de atenção? Não sei. Pode ser que não. Então, há processos mais efetivos de avaliação formativa para você corrigir uma prova. Por exemplo, você diz, pessoal, estou devolvendo a prova de vocês e estou pondo vocês em duplas. E aí, eu vou pôr no quadro a correção da questão. E a tarefa de vocês é descobrirem o que foi que vocês erraram, se erraram, e escrever cuidados para não errar novamente. Quando termina, você faz uma lista. Você não precisa fazer isso com todas as questões, você pode fazer aquelas nas quais houve um número maior de erros, você pode montar as duplas de aluno para poder trabalhar com isso. Quando termina, vocês fazem uma lista, cuidados para não errar esse tipo de questão, e aí você entrega para eles uma tarefa que seja muito similar àquelas atividades, ou que use o mesmo conceito, e eles podem consultar a lista de cuidados. Você está fazendo um processo metacognitivo, mas a escola não faz isso. Ela dá uma prova, dá outra prova, o professor diz que é falta de atenção, que o aluno não estudou. No ensino médio tem um negócio que eu amo fazer e que funciona muito. Eu combino com os alunos que quando eles vão fazer a prova, eles não podem deixar uma questão vazia. Ou eles fazem a questão até o fim, e aí vai ser certo ou errado, e a gente vai conversar a respeito, ou eles explicam por que foi que eles não conseguiram resolver a questão, ou se eles foram até um ponto, por que eles pararam? No começo, eles perguntam, vai valer nota? E eu falo, olha, a nota que vai valer é aquela de eu entender o que você não conseguiu fazer. Então, eu preciso que você me diga isso para eu poder, depois, ajudar você a melhorar. Mas, no começo, eles fazem mesmo. Depois eu pego aquilo, enquanto a gente está analisando as respostas que eles deram, eu vou tomando nota. Ele diz que ele não entendeu, tem gente que é super honesta, diz assim, eu não estudei, não sabia que ia cair isso. Você pega aquilo e faz uma devolutiva, você diz, gente, olha, quem disse que não tinha estudado, eu não posso ajudar agora,
porque eu não sei qual é a dúvida. Mas sabe, olha, tem umas dúvidas aqui muito interessantes, e você dá um retorno. Gente, você faz isso numa vez, na segunda vez que você fizer, chove de coisa. Até quem acertou a questão escreve para você. Ele diz, olha, eu fiz, mas eu não tenho certeza disso. Aí você começa a descobrir que mesmo quem tirou 8, quem tirou 9, tem dúvidas, né? E é bacana, porque daí você pode avançar com os alunos, montando pequenos grupos de trabalho. Agora, o que não dá é para ficar fazendo um sequenciamento de instrumentos de avaliação que não tem retorno, que não tem retomada. Então, a nota não é o empecilho. O significado que você dá para a avaliação é que precisa mudar, né? Não sei se eu ajudei um pouco você ter ideias. Eu nunca brigo. Eu costumo só ir questionando. O que você está fazendo? Dananá. E cuidado com mecanismos que parecem bons, mas são perversos. Por exemplo, a escola diz assim, olha, eu tenho a prova, mas aí eu vou fazer o seguinte, se o aluno entregar todas as tarefas, nunca faltar, etc., eu dou um ponto para ele. Bom, a Rosane, ela fez a prova, fez lá os instrumentos e ela tirou 3. Ganhar um ponto, fez ela ir para 4. Não mudou nada. E às vezes ela é esforçada, ela estudou, ela fez tudo, daqui a pouco ela desanima, porque ela fala, cara, eu estudo, ganho esse ponto, não resolve nada, vou ficar com os meus 3, porque ir de 3 para 4 não resolveu nada. O Paulo tirou 4. Aí, ninguém mandou o Paulo e a Rosane, tá? Porque vou botar a Joana também nessa conversa e a Nilceia. Então, vou mudar. A Joana tirou 4. Ela ganhou um ponto. E daí? Melhorou a aprendizagem? A avaliação não tem que ser para dar ponto. E eu não estou dizendo com isso que você precisa ter aquele rigor de dizer, ai, tirou 4,85 na prova, não dou um décimo. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que dar coisas não resolve a aprendizagem. Porque se o Paulo saiu de 4 para 5, porque ele aprendeu, porque a gente transformou, ou mesmo qualquer aluno, porque houve transformação da aprendizagem, de fato essa avaliação foi formativa. Mas ganhar um bônus que não interfere na aprendizagem é nada, é melhor não ter, né? É melhor eu não ter bônus nenhum, mas trabalhar com erro, refletir a respeito da avaliação, fazer uma avaliação substitutiva, sei lá, se é o caso, pensando aí no ensino médio, com os pequenos é muito diferente, mas do que eu ficar dando esses bônus que não transformam a aprendizagem. O Paulo passa de ano porque a média era 6. Ele ganhou o bônus, não transformou a aprendizagem. Ele vai ser dependente desse bônus enquanto ele estiver nessa escola, né? E aí, a avaliação não serviu para aquilo que ela deveria servir, que é promover uma aprendizagem profunda, de qualidade, com reflexão e processos metacognitivos que não tornem o Paulo dependente de recuperação, de bônus, de coisas desse tipo, mas que faça aquilo que eu falei no começo. Ele não pode passar se ele não souber, mas ele também não pode ser reprovado. Bem, então temos aqui, a Kátia Smolli diz, o professor aplica a prova, devolve a prova, faz a correção na lousa, após a correção aplica novamente a mesma avaliação, os erros serão praticamente os mesmos. Nesse caso, não houve avaliação formativa. E para uma avaliação formativa, nós temos, após a aplicação da avaliação, temos essas sugestões aqui da Kátia Smolli, que é trabalhar em duplas com a correção dos alunos. Nesse momento de distanciamento, sugerimos aqui que tenha uma carteira entre os alunos, caso vocês forem trabalhar com as duplas, tá? Fazer a correção, né, a devolutiva dialogada dos itens, tá? A devolutiva reflexiva, né, numa aula dialogada, observar que pode não ter sido somente falta de atenção, o erro dos alunos, pode ter sido algum outro problema que vocês vão identificar nessa conversa. Tá? Após a devolutiva dialogada, as duplas podem elaborar listas, né, uma lista com os cuidados para não errar novamente. E utilizar a metacognição no processo de ensino e aprendizagem, né, deixar que os alunos
expressem o que pensaram para resolver ou não o referido item. Então, aqui a sugestão de trabalho da Kátia Smoller. E alguns aspectos relevantes, né? O professor, ele combina com os estudantes que não pode deixar questão em branco. Então, isso isso é algo importante para muitos alunos, ao fazerem as avaliações, principalmente as avaliações externas, acabam deixando questões em branco. Isso não é interessante, né? Então, o professor pode fazer combinados com os alunos, não deixar questões em brancos. E para as avaliações do professor, né, que ele elabora, o aluno também, caso ele deixar em branco, ele pode explicar por que ele não conseguiu resolver a prova. Assim, o professor ele consegue entender o que é que os alunos já sabem e onde é que eles estão, que eles precisam de mais atenção. E diante, então, né, nós vivemos um contexto difícil em 2020 e 2021 também, e assim os processos avaliativos acabaram ficando num lugar sensível, né, e precisando de ressignificação. Então, retomamos lá os materiais da IFAP, do curso Currículo em Ação, e nós falamos um pouquinho a respeito dessa ressignificação da avaliação. Então, o que é importante avaliar nesses tempos de ensino remoto e de ensino híbrido? É importante pensar nisso. O que as notas ou a ausência de notas podem nos dizer dos nossos alunos? Então, precisamos também olhar esse lado. As atividades avaliativas realizadas em casa, elas refletem as expectativas que tínhamos de aprendizagem? A participação, engajamento, compromisso aparecem nas notas que os alunos tiram? É possível identificar as dificuldades de cada um relacionadas ao aprender nesse contexto? É possível? Então, são questões também que precisamos pensar e conversar a respeito. Isso é avaliação formativa, tá? É o todo, é o processo. E os processos avaliativos, né? Então, a avaliação, ela não deve ser o instrumento mais importante no percurso estudantil. A avaliação tem o seu peso na medida em que ela é parâmetro sobre o desenvolvimento do estudante, tá? Que ela seja fonte de aprendizado e de autorregulação para esse estudante. Então, nós vamos refletir um pouco sobre os instrumentos e as situações avaliativas e sua relação com o processo de ser estudante e de ser professor. Então, vamos falar das provas. Então, temos aí, vamos ver 2 modelos de prova. E aí, eu apresento aqui a primeira avaliação, tá? Exercícios, circule os verbos das frases abaixo e indique os tempos verbais nas frases, tá? Temos essa avaliação aqui. E aí eu venho aqui para que o Perrenot, o que ele está dizendo. Então, Perrenot diz: o poder da organização escolar, que evidentemente deriva do sistema político, consiste em fazer de uma criança que se equivoca com as retas, que não concorda o verbo com o sujeito, ou não domina o pretérito simples, um mau aluno. Tá? Então, eu preciso pensar como é que eu estou avaliando esse meu aluno, né? Eu estou olhando só para o que ele não sabe. Então, ele não sabe, ele se equivoca, né, com as retas, não concorda o verbo com o sujeito, não domina o pretérito simples. Então, eu só estou focando no que ele não sabe. Então, eu preciso ficar atenta ao modelo de avaliação que eu proponho para os meus alunos, que não sejam meramente classificatórias.
E eu tenho aqui um item tirado da AP do 6º ano, e aí eu venho aqui, ó, como nós pensamos, como a Kátia Smolli diz, o que eu quero que o meu aluno aprenda. Tá? Ao final da minha aula, o que eu quero que ele aprenda. Então, eu tenho aqui, ó, o objetivo do professor. Tá? Tem aqui o objetivo do professor. Então, ó, espera-se que o estudante saiba identificar entre os trechos apresentados no texto, nas alternativas, aqui, aquele que apresenta a informação mais importante do texto. Então, olha só, tá? Habilidade, ó, habilidade de identificar em notícias o fato central, tá? Então, olha, eu sei aqui o que eu espero do meu aluno, eu sei o que eu quero que o meu aluno aprenda, tá? Então, esse é o objetivo do professor, que ele saiba identificar os trechos com a informação mais importante do texto. Então, em qual alternativa está esse trecho? Então, olha só a diferença. Aí eu tenho aqui um texto, tá? E eu tenho aqui as alternativas. Mesmo sendo uma avaliação de alternativas, eu tenho aqui uma avaliação formativa. Tá? Eu sei o que eu espero do meu aluno. E eu elaborei esse texto, essas questões, pensando no que eu espero que o meu aluno saiba ao final da minha aula, ou ao final da minha avaliação. Ok? Então, está aqui o segundo modelo de avaliação formativa. E quando a gente fala de avaliação formativa, o próprio nome já diz muito, né? Nesse contexto escolar, né, onde o processo de ensino e aprendizagem acontece, a avaliação formativa, ela fornece dados sobre as partes e sobre o todo, e ela encara o indivíduo humano como um ser evolutivo, que aprende na medida em que vive. Por isso, a avaliação formativa, ela é processual, ela é um processo. Todos os instantes de aprendizagem são considerados nesse modelo avaliativo. É importante, né, também a deixar clara a necessidade de fornecer mais atenção aos alunos que mais precisam, aos que têm mais dificuldade. Tá? Essa é uma face da avaliação formativa que, além de subsidiar a classe toda, né, a classe aprendiz, ela também emite um olhar mais atento e solidário ao aluno que tem um ritmo de aprendizagem menos acelerado. Então, a avaliação formativa, ela podemos dizer que a avaliação ela está entre duas lógicas. A avaliação para classificar e a avaliação para avançar na aprendizagem. Tá? Então, eu tenho aqui a avaliação para avançar na aprendizagem, que ela redireciona políticas educacionais, práticas, gestão, práticas pedagógicas. A aprendizagem a avaliação para avançar a aprendizagem, ela orienta o estudante e suas famílias. Ela apoia o estudante para que possa consolidar a aprendizagem prevista no caderno do aluno. Tá? Isso está no currículo de linguagens. E, como síntese, né, do processo avaliativo do currículo em ação, nós vemos aqui que o currículo em ação, ele entende que o processo avaliativo tem também um caráter formativo, mobilizador para os estudantes e um meio da equipe escolar acompanhar as aprendizagens dos estudantes. Tá? Assim, vai transformar o processo de ensino e aprendizagem se olharmos com um olhar de mudança mesmo para a avaliação formativa.
Muitas escolas já trabalham com avaliação formativa, já praticam esse olhar sobre os resultados, faz o seu planejamento em cima desses resultados, né? Mas algumas escolas ainda estão engatinhando nesse sentido. Então, precisamos pensar onde eu estou, em que parte do caminho eu estou. Quantos degraus eu já subi na minha escada, né, na questão da avaliação formativa? E aí nós pensamos o quanto precisamos aprimorar, o quanto ainda precisamos caminhar. Cada escola sabe da sua realidade com relação ao olhar para as avaliações formativas. E a partir daí, subir os degraus que serão necessários. E diferentes olhares sobre um mesmo objeto trazem visões diferentes. Aí a gente traz alguns versos aí nossa, me fugiu o nome agora, do Arnaldo Antunes. Alguns versos do Arnaldo Antunes, né, que está uma letra pequena, é difícil até de enxergar. Então, o seu olhar no meu, o seu olhar melhora o meu. Tá? Então, diferentes olhares sobre o mesmo objeto trazem visões diferentes. Assim, a avaliação permeia o processo do ensino e da aprendizagem, trazendo subsídios para a revisão do plano de ensino a partir do acompanhamento do processo integral do desenvolvimento de cada estudante. Do acompanhamento do processo integral do desenvolvimento de cada estudante, a tempo de assegurar a todos as competências gerais ao final da educação básica. A avaliação integra e constitui um espaço crítico reflexivo da prática docente. Deve garantir coerência com os princípios pedagógicos que orientam o desenvolvimento dos estudantes no seu processo de aprendizagem. Tá? Então, fica aí, assim, eu acho que tivemos vários momentos hoje para reflexão, e que nós vamos deixar essa reflexão, que vocês façam aí com os pares de vocês, né, na escola de vocês, na ATPC, que a maioria, grande parte dos professores já estão presencial nas escolas, né, estão fazendo a ATPC na mesma sala, né, com a distância necessária, mas o distanciamento necessário, mas na mesma sala. Né? Geralmente o PC está projetando essas ATPCs para os professores. E assim, como vocês estão aí mais próximos, né, conversem a respeito aí na escola de vocês, como vocês estão tratando as avaliações, né, os resultados das APs, os resultados das avaliações que vocês elaboram bimestralmente, os resultados das atividades que vocês propõem aos estudantes. Conversem um pouco a respeito, vejam em que degrau vocês estão, tá? E o que vocês precisam mudar, compreender, complementar. E fechamento da nossa reunião, né? Já tivemos aí os comentários da avaliação anterior, aquela indicação literária maravilhosa, que é a Aline Nucês. Falamos também sobre as características das avaliações diagnósticas, formativa, somativa. Vimos que cada uma delas ela é útil num momento específico, para um objetivo específico do professor ou da equipe gestora. Então, o professor precisa saber, a equipe gestora precisa saber qual avaliação é melhor para aquele momento. E apresentamos a importância da avaliação formativa, que é uma avaliação a longo prazo, no processo, que visa a formação integral do aluno. Tá? E falamos, né, discutimos a importância
de falarmos sobre avaliação formativa e de utilizarmos a avaliação formativa nas nossas escolas. Apresentamos aí 2 modelinhos, né, de avaliação, uma classificatória e uma formativa. Falamos um pouco a respeito. Vocês podem discutir mais agora entre vocês. E falamos sobre os instrumentos avaliativos presentes, né, no cotidiano escolar, demos sugestões para vocês também, e tivemos a fala da Kátia Smolli, que foi assim muito proveitosa e muito pé no chão a fala dela para a gente, para a utilização, né, dos exemplos que ela deu, das sugestões que ela deu nas nossas salas de aula. São coisas possíveis. Espero que vocês tenham achado isso também, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de responder à avaliação da TPC, que é muito importante, tá? Vai estar aberto até amanhã, quinta-feira, tá? Dia 14. E assim, só lembrando ao PC, é a hora de distribuir, de disponibilizar, né, os links para os professores, caso tenha professores que não assista junto com todos. Atenção, né, para ver se está indo o link correto mesmo, que tivemos alguns professores que trouxeram para a avaliação um tema diferente do que nós estávamos trabalhando. Isso aconteceu em várias escolas. Então, assim, fiquem atentos ao link, vejam se é a TPC de linguagens mesmo. Agora, nós temos a TPC de educação especial acontecendo separado da área de linguagens, tá? Para o público específico da educação especial. Então, vejam se vocês estão assistindo à TPC de linguagens mesmo, tá bom? E aí vocês entrem lá e respondam a avaliação, que para a gente é muito importante, e assim, lemos todas elas, tá? Lemos com muito carinho todas elas, que é muito importante para a gente. Aqui nós temos as referências que nós utilizamos, tá? E aqui nós vamos pedir para vocês, para finalizar essa TPC, cliquem aqui nesse link, tá? Ou copiem e colhem na barra de endereço esse link, e vai abrir essa página, tá? Aqui, ó, essa carinha aqui da página que vai abrir. E aí nós vamos pedir para vocês que cliquem nesses números, tá? Já aqui, ó, a seta, tá? Cliquem nos números, tá? E assim, esperamos que vocês curtam muito o que tem aqui dentro desse link, desses números, tá? Pensem que foi feito com muito, muito carinho para todos vocês, todos, com muito carinho mesmo, de toda a equipe do núcleo pedagógico. E agradecemos a todos, a todas, pela participação em mais esta TPC, tá? E feliz Dia dos Professores para todos vocês. E aí temos uma frase aqui, né, que quem compartilha conhecimento merece parabéns todos os dias. Mas dia 15 está chegando aí, e a gente vai dar um parabéns especial nesse dia para vocês. Tá? Então, feliz Dia dos Professores, Happy Teachers Day, né, já que estamos na área de linguagens, e assim, que vocês tenham um dia de muita paz, de muita tranquilidade, de muita saúde nesse 15 de outubro. Tá? E tudo de bom para todos vocês, um abraço com muito carinho. Beijo no coração de todos e todas. Até mais, até a próxima.